Vamos fazer o nosso porta-cotonete com a base acrílica. Eu vou estar utilizando a cola universal Pega 1000, a agulha número 7, a agulha mais fina para fazermos o acabamento e a agulha número 4. Eu também vou estar utilizando a tesoura. Eu vou estar fazendo ponto baixíssimo em toda a volta da base, utilizando a agulha de número 4, que ela tem maior facilidade para que possamos fazer os pontos baixíssimos todos uniforme. Esses pontos baixíssimos, eles não podem ser apertados e não podem ser largos, eles têm que ser todos uniforme, para que o seu trabalho fique perfeito, a sua base fique perfeita. Eu deixo o fio de malha numa posição que ele fique um ponto bom, um ponto bem perfeito. Eu arrumo meu fio de malha, eu ajeito ele, deixo uma ponta sobrando, para no final, quando a gente for fazer o acabamento, a nossa base ela fique com um acabamento invisível, um acabamento perfeito. Dou uma puxadinha no fio e começo a fazer com o fio do novelo. Ajeito a linha. Já estou quase na metade do nosso trabalho. Agora eu vou voltar com vocês quando estiver no finalzinho da peça, para eu mostrar para vocês como eu faço acabamento, para ficar um acabamento perfeito. Estou chegando já no final. Eu pego a ponta que eu deixei sobrando, passo, passo ela pela base e formo meu ponto baixíssimo. E eu puxo. Eu puxo ela, deixo a outra parte esperando. Eu vou com a agulha por baixo dos dois fios iniciais. Para passar a malha por debaixo
dessa parte inicial, para ficar um acabamento perfeito. Depois eu vejo a parte de trás que eu finalizei o trabalho e puxo a malha e levo lá para a parte de trás. Eu arrumo o fio, deixo ele bem arrumadinho para ficar bem perfeito a nossa base. Essa pontinha que fica sobrando, eu amarro com a minha malha. Para ela ficar firme, para ela não se soltar e fica um acabamento perfeito. Depois eu já corto essa parte que ficou sobrando, já corto um pedacinho dela. Antes de cortar, eu vou fazendo. Agora eu vou trabalhar em, em ponto baixo. Eu vou fazer ponto baixo em toda a volta e para que saia perfeita essa base, eu vou esconder, além disso, eu já vou escondendo esse fio que eu já vou cortar ele. Eu vou escondendo e eu faço dessa seguinte forma: eu faço 2 pontos baixos e depois eu faço 2 pontos baixos junto, para que o nosso porta cotonete ele saia perfeito, porque é essencial neste começo que você faça uma base não apertada e não larga. Por que não apertada? Porque você não fazendo essa base apertada, o nosso porta-cotonete ele vai subir retinho. Eu troquei de agulha porque a minha outra agulha eu não estava conseguindo fazer os 2 pontos baixos, que essa parte é um pouquinho difícil, mas se você achar uma agulha que melhor se encaixa, você consegue fazer os pontos bem perfeitos. Continuo escondendo o meu fio de malha, para que fique um trabalho bem perfeito, para que, no caso, a sua cliente ou você vá presentear, quem você for presentear, não apareça aonde você finalizou o seu trabalho, ou onde está o começo do seu trabalho. Continuo com 2 pontos baixos em cada ponto de base e 2 pontos baixos junto num ponto de base. Dou uma arrumadinha no fio que ficou sobrando e vou escondendo ele. Agora eu vou cortar. Aí ele já fica escondido e o seu trabalho fica perfeito. Eu vou ajeitando toda a peça. Você precisa, sempre que você ficar fazendo os seus pontos, você precisa estar arrumando a sua peça para que a sua base ela fique perfeita.
Eu vou precisar cortar o fio, porque esse fio é um fio residual. E geralmente eles vêm com um pequeno defeito. Agora eu vou mostrar para vocês como que eu faço para poder fazer as emendas do meu fio. Eu corto o fio de cada lado. E eu vou pegar a cola Pega Mil e vou fazer essa... E vou colar os dois fios junto. É o jeito que eu achei melhor para fazer, porque ele fica perfeito, ele fica um acabamento invisível. Eu abro as duas partes, elas têm que ser iguais. Eu passo um pouco de Pega-Mil. E eu uno a outra parte junto com essa parte, você tem que colocar do mesmo lado. As partes iguais, para ficar o fio ele ficar perfeito. Aí depois você pressiona com o dedo. Você fica segurando por uns minutos. Depois é só esperar uns minutos para secar e depois eu vou mostrar para vocês como vai ficar. Depois de seca a emenda, eu dobro o fio para dentro, dou uma puxadinha no meu fio e fica uma emenda perfeita. Esse é o jeito que eu gosto de fazer minhas emendas. E eu continuo ponto baixo sobre ponto baixo de base. E depois de dois pontos baixos, um em cada ponto de base, eu faço mais dois pontos base em um ponto de base. Estou chegando ao final da minha carreira. No final, como meu ponto ficou 3 pontos baixos, eu ajeitei a minha peça e no começo eu vou fazer mais um ponto baixo para que essa peça ela fique perfeita. Só no final ele vai ter essa pequena diferença. Eu resolvi fazer mais esse ponto baixo no comecinho, para que a peça ela fique, para que suba a carreira reta. Agora eu vou já fazendo o meu começo invisível. Eu passo por dentro os pontos, dou uma puxadinha e já vou trocar de agulha, porque agora a gente vai trabalhar em ponto baixo centrado. Antes eu vou fazer uma carreira de ponto baixíssimo e eu começo fazendo no meio desses pontos um ponto baixo, ponto baixíssimo, para que a base ela suba perfeita. Depois eu vou trabalhar em ponto baixo centrado. Eu vou por toda a volta fazendo ponto baixíssimo. Ele não pode ficar apertado, porque senão ele vai embocar. Eu tenho que fazer um ponto, não pode ser largo e ele não pode ser apertado. Por toda a volta eu vou fazer nesse modelo. Vou ajeitando a peça, para que a peça ela fique retinha, uniforme.
Já tô chegando quase no finalzinho da nossa peça. Vou ajeitando a peça, continuo ainda fazendo o ponto baixíssimo, sem apertar. Ajeito a minha peça novamente. Agora eu vou cortar o meu fio para fazer o acabamento. Eu puxo a minha malha, vou passar essa malha por entre a primeira corrente do ponto baixíssimo da carreira. E já vou passar e já vou ajeitar para ela que ela fique perfeita. E esse fio eu vou passar entre o ponto baixo da última carreira seguinte e eu já vai ficar simulado um ponto baixíssimo. Eu coloco a agulha lá por trás e puxo o fio para trás. Assim fazendo uma finalização de carreira. Depois eu vou pegar esse fio e eu vou voltar ele para a parte de cima, porque a parte de cima eu vou começar a fazer o ponto baixo centrado e, e eu colocando ele para a parte de cima, eu vou esconder ele para que ele fique invisível. Para que eu não, para que a gente não veja onde que você começou, onde que você terminou a sua peça e o seu ponto sai perfeito. Eu ajeito a peça. Sempre quando você tiver para finalizar, você tem que dar uma ajeitada na peça, para que ela fique perfeita. Eu vou no ponto ao lado, puxo o meu fio para a parte de dentro, ajeito ele, dou mais uma puxada para ajeitar. Eu vou colocar a agulha no meio do meu primeiro ponto de base. Ela tem que se encaixar bem no meio para o nosso ponto ficar centrado. Meu ponto tá um pouco apertado, mas é só você arrumar um pouquinho que você consegue passar o ponto.
Eu passei a agulha no primeiro ponto e eu já vou encaixar o meu fio. Eu arrumo meu ponto para eu passar meu fio de malha por dentro, para eu fazer o primeiro ponto baixo centrado. Eu subo com esse fio e já faço o meu ponto baixo centrado. Nós vamos trabalhar por toda a volta, ponto baixo centrado, pegando o ponto pelo meio. Eu pego uma agulha e eu dou uma arrumadinha, que às vezes ficam uns fios do acabamento, eles ficam meio visível, mas se você pegar uma agulha menor, você consegue arrumar e o seu cestinho e o seu porta-cotonete fica perfeito. Vou ajeitando. Agora todas as voltas nós vamos terminar fazendo esse acabamento. Puxo o fio. Acerto o meu porta-cotonete. Porque se você, toda a carreira, você não não deixar ele bem retinho, no final você não consegue. Então tem que, a cada fim de carreira, você já tem que ajeitar o porta-cotonete. Eu vou com a agulha no meio da carreira seguinte, puxo o fio,
Ajeito novamente. E coloco a agulha no meio do primeiro ponto baixo centrado para arrumar novamente o nosso fio. Para fazer o primeiro ponto baixo centrado da terceira e última carreira nesse tom. Se aparecer o outro ponto, você pega com o auxílio de uma agulha com número menor, você ajeita que a sua base fica perfeita. E eu vou fazendo ponto baixo centrado por toda a carreira. Já estou quase chegando no final dessa carreira e eu vou cortar o fio para mudar a cor da linha. Eu ajeito. Puxo o fio. E corto para fazer o acabamento. Eu vou juntando as partes para o porta ficar bem perfeito. E com o auxílio de uma agulha de número menor, eu faço o acabamento. Eu passo por entre os pontos e vou no ponto anterior. E passo pelo ponto anterior para fazer um acabamento perfeito. Eu arrumo todo esse fio. E já vou arrumando a base. E esse ponto eu vou esconder. Eu vou colocar ele
a parte de trás, porque eu vou esconder ele na próxima carreira. Agora eu vou mudar a cor da linha. Vou começar a carreira com esse fio no tom marrom. Já arrumei o meu fio para esconder ele. E quando eu vou começar uma nova carreira, eu não começo aonde eu terminei. Eu começo uns 2 pontos atrás, ou se você quiser também pode começar uns 2 pontos na frente. Eu gosto de fazer assim porque eu acho que fica mais escondido e fica perfeito. Eu introduzo a minha agulha e continuo fazendo meu ponto baixo centrado. Já vou escondendo o meu fio no tom marrom. Vou ajeitando o porta, puxo o fio e agora eu já corto e para deixar ele bem escondido. Continuo fazendo o ponto baixo centrado. Essa malha ela é um pouco mais sem elastano e ela é um pouco mais trabalhosa para fazer os trabalhos com fio de malha.
Agora eu já tô chegando perto daquele meu fio que eu deixei ele. E eu vou esconder ele para o acabamento ficar bem perfeito. Puxo a pontinha e já vou começar a esconder. Tô trabalhando em ponto baixo centrado e o fio já vai ficar todo escondido e o nosso porta-cotonete vai ficar bem lindo. Eu estou quase chegando no fim da carreira. Eu puxo o fio, ajeito o porta-cotonete para ele ficar com estrutura, não ficar deformado. Vou cortar o fio, dou uma puxadinha com agulha de número menor, puxo ele para dentro do porta-cotonete e eu já corto ele, ele fica escondido. Passo a minha agulha no meio dos pontos, não por dentro, no meio. Como essa linha ela não tem elastano, ela é muito pesada para puxar com a agulha. Se você quiser, você pode pegar uma agulha menor. Eu peguei uma agulha de número menor para auxiliar para puxar, devido a ela não ter o elastano. Daí eu ajeito um pouquinho, ela é até difícil para ajeitar. E eu passo a agulha no meio do meu ponto para subir a segunda carreira, fazendo ponto baixo centrado. Eu puxo a minha linha e subo para fazer o meu primeiro ponto baixo centrado. Eu volto a fazer novamente com a minha agulha de número 7.
Aí eu fiz o ponto inicial da carreira. E já vou trabalhando a segunda carreira nesse tom, no ponto baixo centrado.